Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 17 de março de 2021. Então, olhando bem, o que tem acontecido aí ultimamente, principalmente entre os dias 13, 14 e 15, o que a gente vê claramente que ainda a gente está observando alguma chuva aqui mais pontual, ocorrendo na região do quadrilátero dos reservatórios, que pega bem aqui a bacia do Paranaíba e parte aqui da bacia do Grande. Porém, como a gente já está com as vazões de recessão, essas chuvas elas já não devem ajudar muito, por exemplo, a elevar a ENA no submercado Sudeste Centro-Oeste. O que a gente vê claramente é que deve ter um estado ou uma manutenção ou diminuir essa taxa de recessão que é observada atualmente na ENA, principalmente aqui na bacia do Paranaíba e também na bacia do Grande. Na região aqui centro-sul, o tempo seco realmente volta a dominar bem nesses últimos dias, com exceção aqui de alguma parte da costa entre Santa Catarina e o Paraná. Porém, já não atinge tanto as bacias do subsistema sul, por exemplo, e já não traz tanta aí a formação de ENA, então a gente deve continuar observando ENAs baixas na região sul, pelo menos aí eu acredito por mais uns 10 dias aproximadamente, que pode ser que lá no final do horizonte a gente tenha um retorno das chuvas, mas ainda está um pouco incipiente. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Região do Rio Madeira ainda continuando aí apresentando uma chuva significativa, e isso indica claramente que a gente deve ter o estado de manutenção das vazões lá, e como consequência disso, ou manter ou ter ainda estado de um leve aumento, mas também nada tão significativo, até porque a gente teve alguns dias aí que não tiveram chuvas tão significativas. E olhando aqui os últimos 3 dias, o que a gente vê claramente é que a porção centro-norte do país ainda está apresentando uma chuva bem distribuída, e aqui na região nordeste a gente ainda tem um pouco da interação das ECIT, principalmente nas costas do Maranhão, Piauí e parte aqui do Ceará. Em alguns momentos essa chuva avança um pouco aqui e pega bem a região sul do Ceará, principalmente entre Ceará, Pernambuco e Paraíba, e as demais regiões do país apresentando um tempo seco aí bem firme. Destaca ainda para essa região aqui entre Minas Gerais e a Bahia, que está apresentando aí um tempo bem seco, principalmente pela atuação aí do sistema de alta pressão. Olhando agora a previsão que nós temos para os próximos 7 dias, a gente vê claramente que aquela alta agora ela deixa aqui de atuar sobre o continente e se desloca aqui para a costa da região sudeste. Então a gente vê claramente esse deslocamento, isso devido principalmente à entrada de algumas frentes, acho que são 2 ou 3 frentes que entram até o dia 17 aproximadamente, e acaba empurrando essa alta aqui um pouco para a costa do sudeste. Então a gente vê aqui que os modelos mostram uma chuva ainda ocorrendo na região sul, mas por enquanto não é tão significativa. O que pode ocorrer é que depois do dia 24, lá para o dia 25, dia 26, esse sistema aqui ele comece a trazer uma chuva melhor para a região sul, mas isso a gente só vai observar nos dados do modelo Cosmimet a partir das próximas previsões, as previsões que devem ocorrer nos próximos 3 a 4 dias. Mas a gente já vê claramente que essa alta ela não deve atuar muito sobre essa região aqui mais central do país. Antes ela estava atuando entre o Mato Grosso, São Paulo, aqui o Paraná, às vezes avançava sobre Goiás, chegando ali no sul do Goiás, sul de Minas, e agora a gente já observa que tem um deslocamento desse sistema de altos e médios níveis para a região da costa sudeste do país. Então isso é interessante e vamos acompanhar. Então aquele bloqueio atmosférico aqui sobre a região central do país pode não ocorrer. Então
mas a gente só vai conseguir perceber a partir das próximas previsões. Agora, o interessante notar é que a gente já ganhou mais um dia com a atuação desse sistema de alta pressão aqui, pegando bem parte do norte, do centro-oeste, praticamente todo o sudeste e praticamente aqui boa parte da região nordeste. Então vamos ver o que é que está acontecendo nas próximas previsões e ficar de olho bem nesse sistema de alta pressão. Observando agora, né, o campo de pressão atmosférica em baixos níveis, a gente vê a atuação ainda em alguns momentos do sistema de alta pressão aqui em baixos níveis, mais próximo à costa da região leste do país. Porém, a gente já vê claramente que em alguns momentos nós temos o rompimento dessa barreira pela interação de alguns sistemas de baixa pressão e formação de frentes. E é o que deve ocorrer, por exemplo, a partir aí do dia 23, e essa frente consegue empurrar o sistema de alta pressão um pouco mais para cima do Oceano Atlântico. E olhando a altura geopotencial, a gente continua, né, observando aquele geopotencial fechado aqui de 588, até pelo menos aí dia 25. Aqui a gente vê claramente dia 22, 23, a 591 aparece, 588, dia 24, dia 25, 26, 27, mas já lá para o dia 28 ele começa a enfraquecer e na virada do mês, né, nessa transição entre março e abril, ele já desaparece. Claro, ainda fica um pouco do vestígio dele, mas tudo indica que esse sistema de alta pressão aqui, que pode vir a se tornar um bloqueio, né? A gente tem que, na verdade, a dia observar qual vai ser a dinâmica desse sistema de alta pressão. Ele pode aí não perdurar muito tempo. Então, se continuar com essa dinâmica, aparentemente teremos aí 15 dias de atuação desse sistema. Se já contarmos, né, a gente já teve aí com essas modificações na previsão, a previsão já tem mais aproximadamente uns 8 dias da atuação dele. E agora o que a gente observa é que ele pode se estender aí e atuar sobre parte do país durante 15 dias. Claro que essa dinâmica com a região sul a gente tem que ficar de olho, porque a frente pode realmente afastar ele um pouco mais para a região sudeste do país e liberar chuvas, e como ele, se ele ficar realmente estacionário aqui na região da costa do sudeste, as frentes acabam também ficando estacionárias sobre a região sul e nós teremos, claro, né, uma grande quantidade de chuva sobre a região. Mas acompanhar para ver realmente o que pode acontecer. Observando agora os dados do GFS, é que a gente vê claramente aqui nessa dinâmica, né, o que ele mostra. A gente vê que no começo do horizonte a gente tem a prevalecência aqui de um tempo seco mais definido, a gente tem um avanço de algum sistema, mas ele já não traz tanta chuva. A alta se estabelece aqui a partir do dia 18, dia 19, a gente vê aqui uma chuva mais concentrada na região sul. As frentes tentam, né, romper essa barreira da alta até o final do mês, mas não conseguem. E lá para o dia 29 e 30 a gente continua tendo agora ainda uma chuva na região sul, porém ela já consegue avançar um pouco e pegar a parte do estado de São Paulo, né? Então toda essa região aqui entre Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste deve continuar apresentando tempo seco. A Zecite ela está aqui ainda interagindo um pouco sobre a região Nordeste, alguns pulsos, né, ondas de leste atingem a costa do Nordeste e também aqui as perturbações ondulatórias dos alisos também atingem aqui a parte do Nordeste, mas em suma continua ainda tendo uma atuação bem forte, né, e as chuvas aqui bem definidas na região centro-norte do país. O que também tem que se observar é que nós estamos caminhando para o inverno no hemisfério sul, então a quantidade de chuva que acontece nessa época do ano pode não refletir realmente o que deveria ter, assim, se a gente comparasse numa época de verão. Então o que acontece é que na maior parte do país os modelos estão superestimando essa chuva, então sempre está se realizando menos na maior parte do país do que realmente está sendo observado. Claro que tem algumas exceções, algumas regiões realmente estão apresentando chuvas bem acima da normal climática para essa época do ano. Na questão aqui da temperatura, a gente vê claramente que esse sistema de alta pressão ele acaba afetando um pouco aqui e elevando bem
as temperaturas em uma boa parte do país, principalmente na região central, nesse período que ele está atuando. Mas as demais regiões do país devem apresentar temperaturas próximas a normais climatológicas. A gente vê claramente aqui, ó, que a gente tem aí não é uma onda de calor, é simplesmente um aumento da temperatura elevada, principalmente pela atuação desse sistema de alta pressão. Mas acompanhar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Olhando agora a questão de armazenamento de água no solo, a gente vê que na região sul parte dela tem uma recuperação, principalmente nessa região mais próxima à costa da região sul. A região aqui do quadrilátero dos reservatórios, a gente observa um estado de manutenção, né, desse armazenamento. Claro, ele não está em 100%, mas também ele não deve cair muito nos próximos 3 dias. A região nordeste mantendo aqui um estado aparentemente também, né? Claro, em algumas regiões apresentam uma leve diminuição e outras um leve aumento, mas na média tem essa manutenção desses estados, tanto na região nordeste como aqui mais na região centro-norte do país. Então, o grande destaque é ficar de olho para o que vai acontecer nessa questão do quadrilátero dos reservatórios e a recuperação aí, principalmente dos armazenamentos na bacia do Paranaíba Grande para esse próximo período aí seco. Então, que a gente vê claramente que a gente tem uma redução das chuvas aí nos próximos dias, comparado ao que a gente observou algumas semanas atrás, nas bacias do Xingu, do Tocantins, ali na região do quadrilátero dos reservatórios. A região sul ainda deve apresentar diminuições nas vazões. Está ocorrendo a chuva, mas é uma chuva mais próxima à costa. Então, não está ajudando tanto a elevar as vazões, principalmente nas bacias do Uruguai e do Iguaçu. E a gente tem aí ainda uma leve diminuição dessas vazões, principalmente por causa desse tempo seco, mais para o interior do continente, não tanto na costa. A região do Rio Madeira ainda tem um destaque, né, que apresentou chuvas expressivas e deve apresentar ainda um aumento fraco gradativo das vazões ou a manutenção de seu estado nos próximos dias. E olhando o que os modelos do ONS mostram, né, a gente vê claramente que o SMWF e o GEF estão mostrando um padrão bem parecido, com as chuvas aqui mais concentradas na região sul e não tão intensas. As demais regiões do país, todos os 3 modelos mostram, né, um padrão bem semelhante ao que a gente vinha vendo nos últimos dias. Já o ETA 40 ele mostra a possibilidade de um avanço, né, de uma chuva mais intensa aqui, pegando bem as bacias da região sul. A diferença é que o SMWF mostra uma chuva mais concentrada no sul, né, da região sul, pegando bem aqui o Rio Grande do Sul. Já o ETA 40 e o GEF mostram uma chuva mais distribuída, pegando bem as bacias aí, de Santa Catarina e também aqui as bacias do Paraná. Então essa é a grande novidade, então ficar de olho para o que vai acontecer. Se realmente está tendo uma dinâmica de uma convergência do ETA 40 e do GEF para o que o SMWF está mostrando, como a gente observou aí nos últimos dias, então a tendência é que quanto mais próximo, né, do horizonte de previsão, que vai entrar aí na semana operativa, a gente deve começar a observar essa convergência para a região aqui e uma chuva bem parecida com o SMWF nos próximos dias, mas acompanhar para ver o que realmente vai acontecer. Demais regiões do país apresentando aí uma chuva bem distribuída, né, principalmente na região centro-norte, e o SMWF mostra aqui um avanço de uma chuva ainda continuando, né, aquela manutenção de chuvas aqui na região mais ao sul do Ceará, pegando bem aqui parte do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e também aqui um estado de manutenção da ZECIT interagindo ainda mais sobre as regiões aqui do Nordeste e Norte, né? Porém, aparentemente está aquém do que realmente deveria acontecer. Claro que algumas localidades estão apresentando uma chuva bem acima da normal climatológica. Obrigado, pessoal. Paz e bem.